Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco é derrotado novamente pelo Flamengo e os torcedores estão indignados, porque já estão virando freguês do rival. O Vasco está longe de seus dias de glória, tem acumulado fracassos e faz muito tempo que não conseguir ir às finais dos campeonatos. A torcida do Vasco lotou o Maracanã. É uma torcida guerreira que merece uma equipe mais raçuda e com mais qualidade. O treinador Carille tem deixado a desejar e os jogadores também. Está na hora de uma reformulação total e a saída de veteranos seria o ideal. Coutinho e Payet ganham um absurdo e não rendem o necessário para levar o Vasco a grandes conquistas. Chegou a hora de dispensar Coutinho e Payet. O presidente Pedrinho, que tem feito péssimas contratações, já bateu o martelo e disse que Payet irá embora. A situação Ode Coutinho será analisada internamente. Até a imprensa francesa tem repercutido a possível saída de Dimitri Payet do Vasco da Gama, destacando sua pouca utilização na temporada e o desempenho abaixo das expectativas. Com contrato até junho, o meia francês é alvo de críticas e tem seu futuro indefinido com o gigante da colina. E ele não teria trazido o retorno sobre o investimento esperado na sua contratação, com desempenhos abaixo das expectativas. Prova também de que o Vasco da Gama não conta mais com ele é o fato de não ter disputado os 3 primeiros jogos do ano e ter jogado apenas cerca de 10 minutos nas últimas 4 partidas, destacou o canal CNews. Vasco perde novamente para o Fla e tá virando freguês. Rubro-negro derrota Cruz Maltino por 2-1 de virada e avança à decisão do estadual em 2025. O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2025. O rubro-negro se classificou para a decisão neste sábado, 8, ao vencer novamente o Vasco por 2-1, no Maracanã, pela partida de volta da semifinal. A equipe flamenguista já havia vencido o jogo de ida por 1-0, no Newton Santos. Com o resultado, o Flamengo aguarda por Fluminense ou Volta Redonda, que fazem neste domingo 9 às 18 horas Brasília com transmissão da Band, do Bandplay e do Band.com.br para todo o Brasil, a partida de volta da semifinal. O tricolor das Laranjeiras leva grande vantagem após golear por 4-0 e pode até perder por 3 gols de diferença para se classificar à decisão. O Vasco volta suas atenções para as próximas competições que disputará na temporada: a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O Cruz Maltino estreia no Brasileirão no dia 30 de março contra o Santos, às 18h30 Brasília, em São Januário. Ryan prestes a assinar um novo contrato. Com bom desempenho na temporada atual, Ryan vira titular e deve assinar contrato de renovação com o Vasco da Gama em breve. Considerado um dos jogadores de mais potencial do elenco do Vasco, o atacante Ryan, de 18 anos, acertou a renovação do seu contrato com o clube carioca. O jovem deverá assinar até o fim de 2026 na próxima semana. As informações são do portal Atenção Vascaínos. O atleta tem contrato até o fim do ano e poderia deixar o clube carioca de graça a partir de junho. Porém, nunca passou pela cabeça do jovem não dar retorno financeiro ao Vasco por sua formação. O atacante se sente muito grato ao Cruz Maltino por ter se tornado um jogador de futebol. Ryan se profissionalizou em 2023 e desde sempre atrai observadores de clubes do futebol europeu. O Barcelona seria uma das equipes interessadas. O Vasco já recusou propostas do Porto e do Anderlecht da Holanda. Representantes do Lyon, da França, do Sporting, de Portugal e da Fiorentina da Itália já observaram o atacante. Ryan se profissionalizou em 2023 e passou a ser mais utilizado no elenco principal do Vasco no ano passado. No total, o atacante entrou em campo em 45 partidas e marcou 3 gols. Quando Adson e Estrela voltam? Dupla treina com bola e está em fase de recondicionamento no Vasco. Jogadores fazem trabalhos leves com o restante do grupo, e torcida vive expectativa de seus retornos. A torcida vascaína vive a expectativa pelos retornos de Adson e Guilherme Estrela aos gramados. Os dois, conforme vídeos divulgados pelo Vasco nas redes sociais, treinam com bola e passam por um processo de recondicionamento com a preparação física. O clube não divulga oficialmente um prazo de retorno de seus atletas, mas a tendência é de que os dois estejam disponíveis no início do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 29. Em fotos publicadas da atividade desta quinta-feira, por exemplo, é possível ver Estrela participando de um trecho do treinamento com o grupo principal. O jogador ainda faz trabalhos específicos focados na recuperação,
mas já participa de alguns momentos com carga mais leve, como aquecimento ou bobinho entre os atletas. O meia de 20 anos sentiu incômodo em joelho, operado no meio do ano passado e apresentou inchaço depois da reapresentação, e sua recuperação é tratada com cautela. Como a cirurgia no jovem meia foi complexa, o Vasco não vê a necessidade de atropelar etapas ou acelerar o processo para a estrela voltar a campo. Adson, por sua vez, sofreu uma fratura na tíbia em setembro do ano passado e, posteriormente, relatou incômodo e sentiu a placa de fixação raspar na perna em determinados movimentos. O Vasco e o atleta, portanto, decidiram retirar a placa, num procedimento considerado simples. O jogador também aparece em vídeos divulgados fazendo trabalhos específicos e já com algumas movimentações com bola. Vasco entra no pote 1 no sorteio da Copa do Brasil, entenda. Com a vitória diante do Nova Iguaçu, o Vasco da Gama subiu 2 posições no ranking da CBF e integra pote 1 no sorteio da Copa do Brasil. O Vasco venceu Nova Iguaçu por 3-0, nesta quarta-feira 5, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Newton Santos. Com gols de Ryan e Felipe Coutinho, a equipe de Fábio Carille dominou a partida do início ao fim e conquistou a classificação sem sustos. A vitória fez com que o clube subisse 2 posições no ranking da CBF. O Cruz Maltino terminou 2024 na 15ª posição depois de ser semifinalista da Copa do Brasil e se classificar para a Sul-Americana pelo Brasileirão. Mas agora, depois de vencer o Nova Iguaçu, a equipe carioca subiu para a 13ª posição, ultrapassando o Red Bull Bragantino. Dessa forma, integra o pote 1 no sorteio da terceira fase da competição. Nessa fase, os 32 clubes classificados são divididos em 2 potes. Os 16 clubes mais bem ranqueados integram o pote 1, e os demais ficam no pote 2. Em 2024, depois de lutar contra o rebaixamento em 2023, o Cruz Maltino ocupava a 22ª posição no ranking e foi sorteado no segundo pote, o que ocasionou uma probabilidade maior de enfrentar gigantes do futebol brasileiro. Ficou definido que o Fortaleza seria o adversário na terceira fase. Como funciona o ranking da CBF? Com o objetivo de classificar de forma técnica as equipes do futebol brasileiro, o ranking da CBF é estabelecido com base no desempenho dos clubes em competições nacionais, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nos últimos 5 anos. Cada temporada considerada no ranking recebe um peso distinto, com os pontos do ano vigente multiplicados por 5 e do mais antigo multiplicados por 1. Confira na tabela abaixo as regras de pontuação. Outros critérios do ranking. Item: a pontuação máxima de cada série, A, B, C, D, representa o dobro da pontuação da série inferior. Item: a pontuação do clube vice-campeão de uma série é sempre 80% da pontuação do campeão. Item: a pontuação dos terceiros e quartos lugares de uma série é sempre, respectivamente, 75% e 70% da pontuação do campeão. Item: a menor pontuação de uma série é sempre superior à atribuída ao campeão da série imediatamente inferior. Item: na tabela 1, da classificação 24 em diante repete-se a pontuação da posição 23. Sorteio da terceira fase. Além dos 20 times classificados, 12 equipes irão estrear na competição na terceira fase: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB. Os jogos de ida acontecerão no final de abril. Os duelos de volta, por sua vez, estão marcados para a segunda metade de maio. Todos os classificados serão conhecidos até o dia 13 de março, data dos últimos jogos da segunda fase.